marcando hoje. E quem não conhece a Sara, eu fiquei tão feliz de ver ela no cartaz comigo, porque a gente começou na mesma igreja, né? A gente nasceu lá na Embaixada do Reino de Deus e hoje nos reencontramos. Eu fiquei muito feliz, uma honra estarmos juntas. O Senhor faz a equipe, né, acontecer uma hora. Bom, para quem não me conhece, quem não ouviu o meu testemunho por aí rolando? Meu Deus, pouquíssimas pessoas já, tá todo mundo aqui já sabendo, podemos ir embora, né, irmãs? Já. Que depois da ministração da Sara, eu já falei, pensei, eu já vou embora aqui, não preciso mais nem falar nada. Então, para quem não me conhece, meu nome é Glória mesmo, porque tem pessoas que me perguntam, mas é teu nome mesmo? Sim, é meu nome. E estou falando com esse sotaque esquisito, mas vocês devem estar pensando de onde que é essa moça. Se você conseguir arrumar o retorno aqui para mim, que está para mim não está muito bom aqui o microfone, tá? Eu nasci no Líbano. Eu nasci, sou primogênita de 6 irmãos. Ainda o retorno está ruim aqui para mim, tá? Eu sou primogênita de 6 irmãos. Eu nasci no lar muçulmano. Líbano não fica do lado do Chile, tá, irmãs? É do outro lado do mundo. Só para avisar vocês. Teve uma vez uma moça perguntou se era do lado do Chile. Eu quase morri. É lá do outro lado do mundo, tá? Do lado de Israel. E eu nasci num lar muçulmano totalmente desestruturado. O microfone está ruim para mim, tá? Eu estou... O que é que eu faço aqui? Tiro aqui? Aí, melhorou. Obrigada. Agora descobri como é o negócio. Amém, glória a Deus, nada vai nos distrair aqui. E eu nasci num lar totalmente desestruturado, uma família muçulmana, em Baalbek, nas montanhas do Líbano, onde cai neve. Eu ia para a escola debaixo de neve. E meu nome é Glória mesmo, porque na época dos anos 80, e não é para você fazer a conta de quantos anos eu tenho, irmã, é para você prestar atenção na palavra. Minha mãe conhecia uma menina chamada Glória nesses anos 80, lá no Líbano, porque na época, até essa época, era proibido colocar nome europeu para as meninas. Aí eles decidiram deixar entrar os nomes europeus para as meninas. Aí minha mãe conheceu essa menina e foi colocada. Quando ela viu, ela falou assim: quando eu tiver uma menina, eu vou colocar também Glória. E aí eu fui a primogênita e eis-me aqui, Glória nasceu. Como eu estava lhe contando, minha família totalmente desestruturada, nasci num lar totalmente desestruturado, onde eu via meu pai bater na minha mãe. Eu nasci em um ambiente de grito, de maldição, de palavras, palavrões. E meu pai me apresenta um Alá, que significa Alá, significa Deus, na língua árabe. Ele me apresenta um Alá bravo, um Alá que se você fazer coisa errada, ele vai te castigar. E eu tinha medo de Alá. Aliás, a imagem de meu pai já não era boa. Eu tinha medo de meu pai, imagina-se de Deus. Então ele, na nossa criação, ele nos exigia termos que fazer as práticas religiosas do que a religião exige. Quando a menina vira mocinha, nessa semana que ela está menstruando, ela não pode rezar, porque ela está impura. Ela está suja perante Deus, perante Alá, e ela não pode rezar nessa semana. Mas quando ela terminar a semana, ela tem que orar dobrado pela semana que ela não orou porque estava impura.
Vocês entendem que eu já pensava assim, eu estou devendo orações a Allah. E se eu não fizer essas orações, Ele vai me castigar. E eu fui crescendo nesse ambiente, num ambiente onde a carga da religião é pesada, onde minha família era toda conturbada com gritaria, a gente não sentava à mesa, todo mundo junto. Eu não lembro de momentos de estarmos juntos com nossos pais sentados à mesa. E assim fomos crescendo, em meio à guerra. Quando eu já fiz 6 anos de idade, a gente saiu da guerra, fomos extraditados e fomos refugiados na Argentina para morar. Então, por isso meu sotaque é esquisito, eu queria chegar lá ali. Eu morei na Argentina. Voltando na Argentina, o ambiente da nossa casa não mudou, era igual que lá no Líbano. Meus pais brigando. E eu fui crescendo nesse ambiente na minha casa, onde eu não entendia por que tinha que viver tudo isso. Num ambiente onde eu ia para a escola e por ser estrangeira, eu levava bullying também. E eu descobri hoje eu sei que eu era uma criança depressiva. Mas eu não podia expressar a meus pais o que eu sentia, porque a gente não tinha essa liberdade. A gente não sabia expressar o que a gente vivia, o que a gente sentia. A gente apanhava, a gente era aos gritos, aos berros. E assim fui crescendo. E quando fiz quase 11 anos de idade, mais ou menos, meus pais, por causa de tanta briga, decidiram que ele queria voltar. Meu pai queria voltar para morar no Líbano. Ele não tinha se acostumado a viver na cultura de outro país. E aí a minha mãe, ela não queria que nós voltássemos, porque as meninas já iam estar sendo preparadas para casar, e os meninos iam ser preparados para ir para a guerra ou para fazer o serviço militar obrigatório. E aí, está ruim aqui, aí melhorou. E aí, minha mãe não queria isso para nós. Então, por causa de tanta briga com meu pai, terminou decidindo que deveríamos voltar. A gente voltou novamente para o Líbano. E já com 11 anos de idade, eu já tinha mais lembranças. E aí um dia, no meio do centro da cidade, a gente estava fazendo compra com meus pais e começaram a passar os aviões. E aí a gente começou a ouvir as bombas estourando, a gente começou a correr desesperado. E essa foi a primeira de muitas. E assim foi acontecendo. Eu estando em casa com meus pais, eu estando na escola, assim, meus pais. E aquele desespero de não saber se eu ia sair da escola e ia ver meus pais de volta, ou se minha mãe e meus pais iriam nos ver novamente. Então o caos da guerra, os traumas, os medos começaram a crescer dentro de mim. Eu não sabia quem eu era, eu não tinha identidade. Meu pai, ele não era um homem, um pai amoroso. Minha mãe também não. Então eu cresci sem identidade, com falta, com carência dos dois. E aí quando minha mãe e meu pai viu que a gente não conseguia viver desse jeito, a gente decide que deveríamos retornar. E aí a gente retorna para a Argentina novamente. Ali eu pensei, pronto, eu saí da guerra, escapei da guerra. Só que uma noite, lá na Argentina, em Buenos Aires, estava trovoando e chovendo muito. E eu comecei a gritar desesperada, achando que uma bomba estava caindo. Mas eu sabia que estava em outro país, depois que me vi ali. Então, os traumas que a guerra... Quando você ouve um trovão assim que mexe o chão,
Assim é como se fosse uma bomba que está acontecendo. É assim. Aí eu me vi em outro país, só que com os traumas da guerra ainda estavam dentro de mim. Fui crescendo e quando eu estava terminando a administração de empresas, faltavam 3 meses para me formar, eu comecei a namorar. E meu pai descobriu que eu estava namorando. Meu pai tinha um restaurante árabe e na época, no intervalo dos meus estudos, eu ia almoçar no restaurante dele e voltava de novo para estudar. E quando ele descobriu isso, meu pai ele não falava, ele batia, ele punia, ele castigava, ele gritava, ele nunca sentava e falava com a gente. E aí, quando ele soube sobre isso, ele pegou e falou para minha mãe assim: não dá de comer para ela. Aí eu pensei assim, tá, se eu não for comer, nem dinheiro para me viajar, para ir para a escola, como é que eu vou me formar? Faltavam 3 meses, nunca tinha repetido de ano, o que é que eu vou fazer? E aí, algo dentro de mim me fazia que eu não parasse. Tinha algo dentro de mim que eu pensei, eu não posso parar. Não importa se eu não tenho dinheiro ou não tenho comida, mas eu preciso determinar, eu quero me formar. E de manhã acordei, levantei, fui, peguei o motorista do ônibus, subi, falei para ele assim: eu não tenho dinheiro, mas preciso de ir para a escola. O motorista falou: pode entrar. No metrô, a mesma coisa. Aí eu descobri que comecei a viajar de graça. Foi ótimo. Só que passaram-se os dias e eu comecei a ficar com muita fome. Começou a fazer muito barulho. E um dos dias que eu estava descendo do metrô para entrar para a escola, eu desmaio de fome. Ali na hora, tinha uma professora que estava descendo também. E ela me pegou, me levou para a escola. Eu contei o que estava passando, o que estava acontecendo comigo. Os colegas da minha escola souberam e eles começaram a comprar o café da manhã. Então já tinha o café da manhã garantido. Só que eu quero falar algo para vocês. Foi o tempo que mais achei dinheiro no chão. E como meu pai tinha me ensinado, meus pais me ensinaram que tem muita história no Alcorão sobre manifestação de anjos. Então os muçulmanos acreditam muito nos anjos. E quando eu via o dinheiro que eu achava, eu pensava assim: é um anjo de Alá que está mandando para mim. E não dava para comer um mês inteiro, a semana inteira. Dava para comer um cachorro quente e um refri. Só que eu não conhecia as coisas de Deus. Hoje eu entendo. Para mim, naquele momento, sabe o que eu quero falar para vocês? 2 coisas sobre essa história. Primeiro, eu fiquei com muito ódio e com muita raiva do meu pai. Muita. Segundo, muitas vezes você tem sonhos, ou teve sonhos, ou tem algum sonho que você ainda quer cumprir. A circunstância não te deixou, alguém te impediu. Só que eu quero falar para você que a gente decide ser vítima ou protagonista da nossa história. Não deixe que a situação econômica te impeça de cumprir teu sonho. Não deixe que alguém possa te impedir de cumprir teu sonho. Eu posso estar aqui hoje chorando e falando para você: ai, eu não consegui me formar porque meu pai fez isso. Não. Algo dentro de mim não me fez parar. E eu quero falar para você que a gente tem o livre-arbítrio de decidir que nós queremos. E quando a gente tem o livre-arbítrio, Deus abre o mar e Ele joga o maná diário para você conseguir. Eu creio nisso. Eu naquele tempo, eu não sabia, não conhecia Deus. Mas hoje eu tenho o entendimento que naquele tempo
Foi Deus que abriu o mar. E Deus me mandou um maná diário para me poder me formar. E eu me formei. Só que me afastei de meu pai. Eu me afastei dele, eu não queria mais saber dele, eu odiava meu pai. E eu sempre senti um vazio desde a minha infância dentro de mim. E eu sempre tentei preencher esse vazio. Aonde? Na religião. Aonde te obrigava e carregava coisas e obrigações que você devia cumprir. Eu queria preencher esse vazio comprando coisas. Comprava roupas, comprava coisas. Eu pensava que isso ia preencher meu vazio. Eu namorava porque achava que isso ia preencher o vazio. E tentava preencher de fora para dentro aquilo que estava dentro de mim. Mas nunca dava certo. E eu continuava vazia. Mais ainda com ódio e raiva do meu pai dentro de mim. Que eu fui carregando por anos. Até que um dia, uma mulher que eu estava atendendo, ela estava se formando em psicologia, uma mulher já casada e com filhos já mais de 20 anos. Ela estava cumprindo o sonho de se formar de psicóloga. E ela falou assim para mim: eu preciso de finalizar e entregar uma prova fazendo um atendimento com alguém. Eu gostaria que você fosse. Eu posso te atender? Falei, pode. Toda semana ela me atendia, até que um dia ela pegou e me perguntou assim: me fala de teu pai. Olhei para ela e falei: do meu pai não quero saber. Eu odeio meu pai. Eu não quero nem ver ele na minha frente. Se ele está no chão, eu vou pisar nele e vou passar por cima dele. E ela olhou para mim e falou assim: por quê? E eu contei tudo o que tinha acontecido nessa época. Aí ela olhou para mim e falou assim: mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já contou para ele tudo o que você passou naquele tempo? Você já falou para ele? Eu olhei para ela e falei: não. Aí ela olhou para mim e falou: por que você não conta? E eu pensei: imagina, vou receber um tapa. Meu pai vai me bater. Não adianta eu falar com ele. Aí ela olhou para mim e falou assim: eu tenho certeza que se você contar para ele tudo o que você passou, ele vai te pedir perdão. E eu pensei: não sabe quem é meu pai. Só que isso ficou dentro de mim. Continuei trabalhando até que um dia meu pai foi parar no hospital. Ele saiu do hospital. Ele começou a chamar os filhos para jantar na casa dele. Até que ele me chamou. E eu decidi ir só porque aquela mulher tinha falado isso para mim. Aí eu fui, sentei na frente dele, jantei. Quando estávamos jantando, falei: pai, lembra daquela época assim, assim. Eu fui contando para ele tudo o que tinha vivido. Ele olhou para mim, chorou, me abraçou e me pediu perdão. Eu saí da casa de meu pai flutuando, sem entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia o que era isso. Sabe, muitas vezes a gente carrega pedras do nosso passado, de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento. E vem aquela voz bem sutil: não pode perdoar. Olha o que fizeram com você. Aí você: é verdade. E você sempre está querendo viver o teu presente e teu futuro, mas está sempre lembrando do teu passado. E você nunca consegue ser feliz, porque está lembrando do que fizeram com você. E é isso que o inimigo ama fazer. É isso que ele gosta. Que nós possamos estar com um coração magoado, duro. Deus me mostra como se fosse um coração preto, um coração como se fosse areia movediça. Não sei se entende minha linguagem, mas esse coração é que o diabo ele ama. Porque ali, quando a palavra diz que Deus ele coloca uma semente para dar fruto, é nesse coração. Deus não pode plantar nenhuma semente. Então ele precisa de ir limpando o coração,
dele tirando essa mágoa, dele tirando esse ódio, dele tirando, e ele vai curando com o bálsamo dele. E ali eu saí flutuando da casa de meu pai, e eu lembro que teve uma conexão com meu pai que nunca tínhamos tido. Algo entre nós se conectou. Logo depois disso, eu vim de férias para o Brasil. Fazem já 15 anos que moro aqui no Brasil, Balneário Camboriú. Eu vim de férias para o Brasil e eu lembro que quando o táxi entrou na orla da praia, que eu olhei a praia, eu vi assim, que lindo, parece meu país, o Beirute, eu lembrei do meu país. Eu pensei, como eu gostaria de morar aqui. E eu lembrei que meu pai tinha me ensinado que se eu queria falar com Alá, que eu pegasse o Alcorão, fizesse uma pergunta para ele, e ali eu abrisse, que ele iria me dar uma resposta. Só que eu não fui de férias com o Alcorão, né? Na época não tinha aplicativo também de celular, né? Aí eu lembrei e falei, mas eu não estou com o Alcorão. Aí eu entrei no hotel, passaram-se 2 dias lá, só que eu vi que na cabeceira da cama do quarto de hotel tinha uma Bíblia dos Gideões ali. Eu mal sabia falar, nem muito menos ler o português. Só que eu pensei assim, eu mesmo, Deus, eu vou perguntar. Eu peguei, fechei a Bíblia, fechei os olhos e falei, Deus, será que eu vou morar aqui? E eu abri. Quando eu abri, eu li assim, você morará no paraíso de Deus. Eu falei, pronto, eu vou morar aqui. Só que até hoje não acho mais esse versículo, tá? E eu confesso o pecado, essa Bíblia eu levei comigo. Até hoje está comigo. Já vou confessar para o diabo não me querer, né, me acusar. Levei sim. Fui embora com a Bíblia para a Argentina, voltei para lá. E na época, a mãe da minha mãe, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela ficou doente, ela também tinha saído da guerra com a gente. Ela ficou doente, ela foi no hospital, a gente foi cuidar dela. E uma das noites que eu estava cuidando dela, eu olhei para ela, deitada no leito, e eu pensei, o que será que ela está pensando? Aí eu pensei, isso vira uma chave dentro de mim, até hoje eu uso. Aí eu pensei assim, por que eu não tentei isso, por que eu não tentei aquilo? Aí de repente eu pensei, o que será que eu estaria pensando na idade dela, ali? Aí eu pensei, por que eu não tentei isso, por que eu não tentei aquilo? Eu pensei assim, eu não quero chegar na idade dela a pensar, por que eu não tentei? Eu quero chegar na idade dela e pensar, não deu certo, mas pelo menos tentei. E eu descansar. Aí eu pensei, eu quero ir para o Brasil, porque eu não quero pensar lá na minha frente, por que eu não tentei. Eu peguei, minha avó saiu do hospital e eu falei com meu pai falou, pode ir. E aí eu peguei minhas 2 malinhas e vim para cá, sem saber falar a língua, sem saber falar nem bom dia. Só que para mim era normal pegar uma mala e ir embora, porque eu já tinha me mudado mais de 30 e poucas vezes desde a minha infância. De um lugar para outro, de escola, de país, de cidade, de bairro. Então para mim era normal sair com as 2 malas e ir embora. Eu vim para cá, eu falo que eu sou libanesa, mas meu coração é brasileiro. Eu amo essa terra. E eu quero falar para você que quando você está na geografia errada, você não vai dar fruto. Quando você está na geografia certa, você vai dar fruto. Abraão estava na geografia errada. Enquanto ele não esteve na geografia certa, ele não deu fruto. Então preste atenção. Às vezes a gente está tentando pela nossa força ir até um lugar onde Deus não quer que você esteja. Ou Deus está fazendo que dê tudo errado para você ir para outro lugar. E você está teimando. Ei, não leve sobrinho, não leve cunhado, não leve ninguém. Vai. Porque olha o que aconteceu com Abraão. Demorou, fez ele atrasar a bênção. A gente que faz atrasar a bênção. Que eu cheguei aqui com minhas 2 malinhas, fui
procurar emprego e eu pensei, vou trabalhar no melhor lugar de Balneário Camboriú. Na época, o inverno não era como é hoje, né? Era menos movimento. E na época, eu era cabeleireira, eu trabalhava na TV, lá na Argentina, fazia cabelos lá. E eu pensei assim, eu vou trabalhar no melhor lugar. E eu comecei a procurar emprego. Como na época, gente, agora nem sei como é que procura emprego, mas na época era no jornal com o orelhão. Quem não sabe quem que é orelhão, procura no Google, né? Mas eu acho que todas sabem aí. Daqui 30 anos não vamos saber. Muitos não vão saber. Aí eu comecei a procurar emprego e saiu no jornal o endereço, que não tinha telefone. Aí eu fui obrigada a ir até lá. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, era um salão do tamanho de uma garagem, pequenininha. Eu olhei para ele e falei, não vou, aqui não, imagina o ego da menina, orgulho, ego, arrogância, eu não vou trabalhar ali de jeito nenhum. Eu que trabalhei em salão, em isso, naquilo, imagina. E assim fui gastando dinheiro, 25 dias, fazendo teste, nada dava certo. E aquele endereço continuava no jornal. Até que eu fiz, era o último endereço, já tinha feito tudo. E eu resignada fui, sem minha vontade, até lá. Entrei, aquela senhorinha me atendeu. E essa senhorinha falou assim para mim, você começa amanhã. E eu pensei, 25 dias gastando dinheiro, eu poderia ter ganhado já. Quantas vezes a gente faz isso? É nossa teimosia. Nós mesmos que atrasamos as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. É nossa teimosia. Aquele povo que saiu do Egito demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Eu demorei 25 dias. Aí quando eu comecei a trabalhar naquele salãozinho, de repente, naquele lugar pequenininho, na época era CD, quem não conhece, procure no Google. Estava rolando um CD lá, de uma música que eu escuto por primeira vez na minha vida. E aquela música dizia, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, Senhor, bem maior, faz um milagre. Quando eu vi aquele louvor, aquela música, eu só queria chorar. Eu não sabia o que estava sentindo, eu não entendia o que estava acontecendo dentro de mim, mas aquele vazio por anos que estava carregado dentro de mim, tinha ido embora, parecia que estava flutuando. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas ali nesse dia, com quase 29 anos, eu descobri que existia adorar a Deus. Sabe por que eu falo isso e faço questão de você entender? Porque do outro lado do mundo, tem mulheres fazendo as práticas religiosas. Tudo que a religião obriga você a fazer, porque Deus, ou Allah, vai te castigar. E continuam voltando vazias para casa. Eu era uma delas. Sabe como a samaritana? A samaritana ia todos os dias a carregar água naquela fonte, naquele tanque. E aquele tanque, que ela ia e pegava água todos os dias, levava para casa, e ela voltava vazia igual. Eu era aquela samaritana. E aquele lugar, por primeira vez, descobri que eu podia adorar a Deus. Quantas vezes você que nasceu num lar cristão, você que conhece a palavra, eu não tenho nada a ver com isso, depois você fala com o Espírito Santo, mas eu faço questão de falar, para mim tem valor o que eu vou dizer. Você faz descaso
Ah, nada a ver, vou ouvir uma musiquinha, um funk. Ah, nada a ver, uma musiquinha. Gente, quando eu descobri que eu podia adorar a Deus, eu teria dado qualquer coisa por ter nascido num lar cristão, por ter descoberto antes aquilo que o vazio tinha me dado por toda a minha vida. Pessoas, ouça bem, toda vez que você ouvir música do mundo, lembre que tem mulheres, tem pessoas do outro lado do mundo, bebendo como a samaritana, água do tanque errado, indo fazer as práticas religiosas na mesquita, carregando o peso que a religião está te dando, e voltando para casa, com a alma vazia e gritando, como eu era. Logo depois dali, eu vou resumir porque tenho meia hora, senão vão cortar minha cabeça aqui. Senão a gente passa até meia-noite, viramos uma vigília aqui com a Sara. Aleluia. Logo depois dali, meu pai me ajudou e eu abri uma loja no centro da cidade. Estava indo muito bem, até que começaram a vir os meses do inverno e eu comecei a dever o aluguel, eu comecei a ficar desesperada, uma angústia por causa disso. Até que um dia entrou uma mulher, eu fui conversando com ela e ela falou assim para mim: eu vou te levar na minha igreja. Eu falei: tá bom. Passou por lá, me levou. Quando eu chego na igreja, eu tinha que pôr um véu na cabeça para entrar. Eu falei: pronto, igual que a mesquita. Eu me achei igual, né? Eu entrei lá. Claro, porque Deus, Ele precisa de ir quebrando as religiosidades. Ele precisava, eu tinha que me identificar com alguma coisa. Ele me levou naquele lugar. E lá eu comecei a ouvir louvores lindos, que eu não conhecia nada. E era tão linda, aquela orquestra maravilhosa. E era como na mesquita, na verdade a mesquita, a mulher reza separado do homem. E ali eu ia, mas eu tinha medo de Deus. Eu ia para lá e eu falava: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu só falava isso, eu não sabia como falar. Eu só falava: Deus me ajuda. Até que se passaram 5 meses desse tempo, que eu já estava passando fome, estava comendo chimarrão, pipoca e polenta. Essa era a minha comida. Só que por muitos anos eu parei de comer polenta. Eu não conseguia nem olhar para a polenta. Eu amo polenta, sempre gostei. Mas teve um tempo que eu passei muitos anos sem comer. Só que hoje, quando eu vejo um prato de polenta na minha frente, eu nunca esqueço de onde Deus me tirou. E muitas vezes nós precisamos passar por desertos, ouça bem, para nós não esquecermos de onde Deus nos tirou, porque nossa carne rapidamente ela se esquece. Mas você às vezes tem uma lembrança de um cheiro, de um doce, de um prato de comida, de algo que você carrega até hoje, porque Deus está te dizendo: nunca esqueça de onde eu te tirei. Nós precisamos ser gratos pelas mínimas coisas. E a gente às vezes esquece. Eu lembro que eu tomava banho de água fria, porque não tínhamos água quente. Lá no Líbano, muito menos, não tinha luz. A gente vivia nas velas, por causa da guerra. E nós tomávamos banho em balde. Quando estava calor, esquece, não tinha ar-condicionado. Sabe, quando eu tomo um banho de água quente, eu choro às vezes, falo: Deus, obrigado. Quando eu estou deitada às vezes com o ar ligado, eu falo: Deus, obrigado. Quando eu abro a geladeira da minha casa, eu falo: Deus, obrigado. Porque quantas vezes a minha geladeira só tinha água, não tinha mais nada. Eu dormia sonhando que eu queria comer um açaí ou um hambúrguer.
E eu fui crescendo assim, e ali nessa época, e nesses meses que eu estava rezando na igreja, uma pessoa me apresenta um fornecedor de mercadoria na área de roupa de academia. E ele veio e falou assim, ó, eu vou colocar minha mercadoria consignada de 30 em 30 dias, eu acerto com você. Resumindo, para não ir muito, de um dia para outro, eu já estava com 3 lojas, em 3 meses, com 3 lojas. Eu já tinha dado entrada para comprar minha casa. Foi de um dia, assim, rápido. E aquela moça vinha me buscar para ir para a igreja. Ela falava, vamos para a igreja, Glória? Eu falei, não, querida, não tenho tempo, não está vendo? Eu estou com 22 funcionários, tenho 3 lojas, eu não posso. Eu achei um absurdo ela me convidar para ir para a igreja, não preciso mais, Deus já me ajudou, para que eu vou para a igreja? E assim, ela não veio mais me convidar, eu fui vivendo a minha vida normal. Minha vida ia viajava, eu saía, eu fui fazendo minha vida. Até que um dia conheci uma pessoa bem mais velha do que eu, tinha uns 15 anos a mais, parecia um pai para mim. Um homem que começou a me ensinar a produzir meu próprio produto e começar a vender. E aí eu vi que estava gerando dinheiro e era melhor fechar as lojas, e até comecei a produzir minha própria marca e comecei a vender em vários lugares do Brasil. Só que, claro, eu era carente de pai. Eu tinha aquela carência, aquela falta de pai. Aquele homem era muito bom, era um querido. Ele me ensinava, às vezes ele levava a minha mercadoria, trazia o dinheiro para mim. E assim foi indo. Passando o tempo, um dia ele precisou de um empréstimo. Eu tirei um empréstimo do banco pela gratidão a ele. E eu passei para ele pagou certinho, tudo muito bem. Até que um dia eu fui entregar um pedido, ele estava levando uma carga bem grande de mercadoria minha, e ele nunca mais apareceu. E o que aconteceu? Eu fiquei, de um dia para outro, estava com tudo, de um dia para outro com dívida, estava pagando minha casa ainda. Eu desmoronei. Imagina uma mulher sozinha, estrangeira. Eu não sabia o que fazer. Só que eu comecei a ouvir vozes que me falavam, tira a tua vida, você não vale nada, você não é ninguém. Nem teus pais lembram de você. É sutil, irmã. Aquela voz é sutil. Você começa a acreditar. Claro, eu era carente, eu não sabia quem eu era, não tinha identidade, eu não sabia quem eu era. E eu comecei a acreditar naquilo que era a verdade. Porque, na verdade, o inimigo ele coloca um teatro e faz algo fictício para você acreditar que aquilo que ele está falando é real. E aí eu comecei a pensar como tirar minha vida. E passaram-se meses que eu não tomava banho, eu andava com a mesma roupa, a minha casa estava imunda, eu estava imunda. Eu chorava o dia inteiro, a dor é tão grande da depressão, eu não desejo para ninguém, não consigo expressar com palavras o que é, mas é tão grande, você quer tirar e não consegue, então é melhor tirar a tua vida para matar a dor que está dentro de você. Tirar, eu vou me matar então. E ali até que um dia, eu não aguentei mais, falei assim, Deus, eu vou embora daqui, eu não quero mais estar aqui. As pessoas são más. E na minha cabeça, desde a minha infância, a religião, e ouvindo meu pai, quando morrer, eu vou para o paraíso. Então, quando eu morrer, eu ia ser feliz. Porque aqui na terra, tudo ruim. Eu não posso viver o melhor dessa terra. Eu ia viver bem no paraíso. Então, é melhor me suicidar, porque eu já vou para o paraíso logo. Aí eu levantei da cama e falei, Deus, eu não quero mais estar aqui, eu quero tirar, eu vou embora com você. Eu não entendia o que estava falando, eu não entendia o que estava fazendo, eu só queria tirar essa dor que estava acabando comigo. Levantei da cama,
para me enforcar. Estava preparando tudo, com lençol, na minha casa é de 2 andares. Aí eu estava preparando tudo, quando de repente, meu celular tocou. Quando olhei a ligação, um casal cristão. Eles eram meus talhadores, aqueles que cortam a mercadoria. Aqui de Brusque, família Henning. Aí eu olhei a ligação e falei, eu não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. O celular continuou tocando, olhei de novo, pensei, pois eles vão ser os últimos a ouvir a minha voz. E vou continuar a fazer o que ia fazer. Então arrumei minha voz, oi Glorinha, tudo bem? Falei, tudo. Você ligou para nós? Falei, não. Onde você está? Estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei, não. Mas não tem homem aí com você? Falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha, eu irritada, queria me suicidar. Ela fazendo um monte de perguntas, me incomodando. Ali eu peguei e falei, o que aconteceu? Eu estou sozinha. Ela do outro lado falou, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar agora de teu número de telefone. E quando ela disse Ângelo, eu caí no chão de joelho e comecei a chorar. E eu disse, eu ia me suicidar agora. Naquela hora que eles demoraram, naquele tempo de chegar até minha casa, eu estava só no chão, chorando. E aquela vontade de me suicidar nunca mais veio sobre mim. Nunca mais tive vontade de me suicidar. Mas eu tive que lidar com a depressão, porque a dor era na alma. Entenda uma coisa, quando a alma está ferida, você precisa de curá-la. E naquele momento, eu falei, Deus, por que o Senhor está me salvando? Tem tantas pessoas que estão se suicidando. Por que comigo? Eles vieram para me socorrer. Eu vi a ligação do meu celular, não tinha nenhuma ligação entrante, de saída. Mas no celular deles tinha ligação entrante, que era meu número. Estava registrado o meu telefone. Ela disse que quando viu o meu número, falou, oi Glorinha. Do outro lado, uma voz de um homem que transmitia paz. Falou, não, aqui não é a Glória que está falando. É o Ângelo. E ela, sem entender, pensou, então desculpa, mas foi ele que tinha ligado para ela. Aí ele falou, não foi nada, tchau, tchau. Desligou a ligação. E ela, sem entender o que estava acontecendo, pegou o celular e retornou na hora que eu ia tirar minha vida. Eu quero falar para você que naquela noite, no outro dia, o jornal da terra ia sair assim, mulher se suicidou. Eu acredito que assim como tem jornal aqui, deve ter jornal no inferno. E lá no jornal do inferno ia falar, mulher se suicidou, e os demônios festejando. Mas tinha lá do outro lado, um livro da vida escrito, meu nome e o teu nome. E ali diz, dela ninguém toca. Lá para mim, não tinha mais saída. Era um buraco sem saída. Mas aquela samaritana, quando estava de repente indo pegar água daquele poço mais uma vez, mais um dia, vazia, com um monte de conflitos, não se sentia amada, já estava com 5 maridos. Um dia estava indo lá e se encontrou face a face com a fonte certa. E daquela água jamais terá sede. E aquela mulher, por primeira vez na vida, sentiu o que nunca tinha sentido na vida. Nem a religião tinha dado, nem os homens que esteve com ela tinham dado, nem as vestes que ela poderia ter comprado, poderia ter dado. Nada desse mundo podia ter dado. Mas ela se encontrou
com a fonte certa. Sabe, aquela noite que eu tive esse entendimento, aquele casal me levou para um encontro com Deus, um retiro de mulheres. E ali minha vida mudou para sempre. Eu entendi que eu tinha algo a fazer. Eu entendi quem era Jesus, porque eu não entendia quem era. Eu quero falar para você que é melhor estar no deserto com Ele do que no palácio sem Ele. Eu não sei aonde você está, em que face da tua vida você está, mas eu quero te falar que escolha estar com Ele. Aquela samaritana, quando voltou, ela voltou e evangelizou o povo, o bairro, a cidade toda, porque ela queria que o outro também sentisse aquilo que ela sentiu naquele lugar com aquele homem. E eu quero falar para você, a mãe de Moisés, ela entregou Moisés nas águas. Raquel entregou seu filho no altar, na igreja. Abraão entregou o filho no monte. Mas eu quero falar para você que Deus entregou Jesus Cristo na cruz por mim e por você. Que amor é esse? E eu tinha uma palavra aqui para ministrar, mas eu quero finalizar. É que eu quero te impulsionar. Não com essa palavra que quizás ia ser maravilhosa, mas a impulsão que quero te dar hoje foi por amor. Se você quer, com tudo que eu ministrei hoje, com tudo que Deus colocou no meu coração para te falar, só saia, pelo menos se for esquecer, saia com uma palavra: o amor venceu. Uma palavra. 3. O amor venceu. O amor venceu o medo. Com Ele você vence todas as coisas. Aquela noite, para mim, mudou a minha vida. Meu pai falou: você não é mais minha filha, porque ele descobriu. Minha mãe falou: você é louca. Fizeram lavagem cerebral na minha filha, ficou louca. Lógico, aquela samaritana deve ter saído como de lá? Toda, não, ela saiu louca de lá também, gente. Mas eu quero falar para você que a primeira, logo após mim, de se converter, aceitar Jesus e se batizar, foi minha mãe. Logo vieram meus irmãos, só falta meu pai. Mas eu creio. O que nós falamos hoje não é pela vista, é pela fé. Sabe, aquele anjo apareceu para Maria, quando Maria falou: faça-se como tu queras. Ali naquele momento, o mensageiro entrou nela. Naquela noite que eu ia me suicidar, o mensageiro entrou em mim. E eu tenho uma mensagem. Nós portamos mensagem. A Raquel porta uma mensagem. Você porta uma mensagem do céu para a terra. Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Ele, a gente porta uma mensagem para entregar para o mundo e dizer que não há amor maior do que Ele. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Eu quero que todas repetam comigo neste momento uma oração que eu quero fazer. Jesus, mais forte, Jesus, eu te aceito como único Senhor
e Salvador na minha vida. E eu reconheço que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Amém. Alguém nunca fez essa confissão aqui? Quero que você venha, quero te dar um abraço. Ei, eu não vou morder, eu quero te dar um abraço. Não tenha vergonha de vir até aqui. Venha, você que levantou a mão, venha. Alguém nunca fez essa oração? Todas já fizeram essa oração? Todas? Gente, eu não acredito não, tá? Vai que o Espírito Santo vai revelando. Todas já fizeram essa oração? Que nunca fez, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. Olha aqui a primeira corajosa. Aleluia. Venha, venha, venha. Que nome lindo, Erli. Fica aqui. Ai, que linda. Venha nas outras ainda. Eu estou dando abraço. Não cobro ainda os abraços. Teu nome? Gisele. Ai, é verdade. Essa Gisele aqui, ela... Olha que coisa linda. Há uns 15 dias atrás, não lembro mais, ela me mandou no Instagram. Eu ouvi teu testemunho, foi tremendo. E a pastora me convidou para ir para o culto. Eu descobri que você ia estar. E eu quero te conhecer, eu quero te ver pessoalmente para mim. E eu estou muito feliz, porque Deus é que faz as conexões. E eu quero falar para vocês que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A palavra diz isso, que Deus se importa conosco. E assim como Ele largou as... Ah, aqui tem mais uma. Oi! Kathleen. Mais uma, olha... Uma princesa chamada Kathleen. Olha, 3 princesas. Todas somos princesas. Mas tem mais alguém que não confessou? Vem aqui. O Espírito Santo vai te pegar, hein? Vai te pegar. Espírito Santo, pega ela. Pega ela, porque até agora eu não estou cobrando abraço. Aleluia! Como é teu nome? Cíntia, olha que coisa linda, gente. Que mais? Vem aí. O teu coração está acelerado aí, tem vergonha? Vem aqui que a gente não morde. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essas mulheres que hoje confessaram a Jesus. Assim como um dia eu, sem me conhecer, eu fiz essa oração e minha vida mudou para sempre. Senhor, eu ministro sobre a vida delas, Senhor. Paz, alegria, Senhor. Em nome de Jesus, nas suas casas, nas suas vidas, nas suas famílias, que elas e sua casa, Senhor, sejam prósperas, que tenham saúde, que suas vidas sejam transformadas e que elas entendam que hoje, a partir de hoje, elas sabem com quem estão caminhando, porque o Senhor sempre estendeu a mão, mas hoje elas te seguram na tua mão, porque o Senhor nunca nos solta. Pai, que elas possam ser impulsionadas cada vez mais a lugares maiores, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra diz que na Bíblia, diz que quando nós confessamos a Jesus, existe festa no céu, que os anjos fazem festa. E hoje tem festa no céu pela vida de vocês. É isso. É isso. Se um dia vocês não se viram importantes, se um dia você ouvir vozes que te falaram que você não era ninguém e você quis desistir, lembre que Deus, Ele nunca desistiu por nós e que Ele nos ama. Amém? Deus abençoe. Eu quero finalizar. Eu quero finalizar falando que o nome Ângelo, porque muitas coloquei o Ângelo, o nome Ângelo eu fui descobrir depois que no latino significa
anjo e no grego mensageiro. Ei, o anjo mensageiro do Senhor trabalha até hoje a nosso favor. Não foi só no Antigo Testamento, não foi no Novo, é até hoje que Ele envia seus anjos para trabalhar a nosso favor. Creia nisso, em nome de Jesus. E eu quero finalizar mostrando e glorificando o nome do Senhor. O ano passado eu lancei meu livro, eu demorei 7 anos em escrever. O ano passado se cumpria 9 anos da ligação do Ângelo. Meus pastores, eu sou do Mevan, Luiz Herminho de Itajaí. E quando eu estava levando o livro para minha pastora, ela falou assim: eu quero que você lance teu livro aqui quinta-feira. E eu pensei, Deus já tinha falado comigo. Aí eu fui lançar meu livro quinta-feira. Que dia que era? 3 de novembro, que se cumpria 9 anos que o Ângelo tinha ligado. Pode ser tão perfeito esse nosso Deus, que eu estava no altar, contando meu testemunho, lançando meu livro, e o Senhor falou assim: há 9 anos atrás, o diabo quis marcar tua morte, mas eu sou Deus que marco a vida sobre essa data. Aquele dia eu descobri que eu consegui pisar na cabeça de Satanás e glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia, o nome dele. Isso aqui se trata dele, não é de mim, se trata dele. É para você. Quero te impulsionar. Quero te impulsionar a continuar. Você está terminando o ano cansada, que você não aguenta mais, mas Deus está falando para você: resiste, 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 porque a glória que Ele vai derramar sobre a tua vida é maior. Oh, rabarachara, barachoia, rabarachai. Aleluia, aleluia. A dor que nós estamos tendo é para gerar a bênção que Deus vai te dar sobre a tua vida. Se eu teria desistido na metade do caminho, eu não teria hoje esse livro para glorificar o nome do Senhor. Esse livro, ele liberta, ele cura, ele salva. É essa a extensão do reino que Ele quer fazer. É o mensageiro em